Hoje nós temos um tema que, quando ele foi postado, minha primeira reação foi dizer não. Ou melhor, ainda bem que eu não estou escalado para esse tema. Eu estava feliz da vida no meu cantinho porque houve um erro e não foi o meu nome. Depois eu descobri o erro. Bom, já que veio, disse eu com a Beth, que seja. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. É um tema que me incomoda. Me incomodam os abusos. Mas o fato é que melhorou muito. Não, é inegável que melhorou muito. Terceiro milênio, esses movimentos de igualdade de 50 anos atrás, as mulheres conseguiram muita coisa. Mas problemas escandalosos ainda acontecem, nem que seja de forma pontual. Ou algumas culturas ainda funcionam à moda de 2000 anos atrás. Esta semana, acho que ontem, eu vi uma notícia, não sei se era uma modelo ou alguém assim, que quando chegou no Brasil foi raptada e submetida ao trabalho de escrava branca em prostituição, até que ela conseguiu fugir e denunciou. Isso aconteceu essa semana. Eu vi uma cena que eu nunca vou esquecer, quase 20 anos atrás. Não foi no Brasil, não. Foi num país do primeiro mundo, mas era provavelmente um turista também. O homem na calçada à frente, a mulher 2 passos atrás. Ela estava toda enrolada num tecido que parecia uma gaze preta. Não tinha abertura nem para os olhos. Estava totalmente enrolada no tecido e ela tinha que enxergar, como era tipo uma gaze, ela enxergava pela malha do tecido, segurando uma menininha de seus 5 aninhos na mão atrás. Isso é típico de algumas culturas antigas, mas existe até hoje, não sei em que grau de extensão. E quase 170 anos atrás, Kardec consultou o plano espiritual sobre esses problemas. Mas as respostas, a minha primeira reação também, quando encontrei, por exemplo, essa frase aqui, e eu estranhei muito. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Isso é a resposta do mundo espiritual. Só faltou dizer lugar de mulher na cozinha. Uma frase famosa brasileira. Mas não, a leitura não é literal. Nós temos que entender o contexto para interpretar isso, embora não está fora do contexto, porque o contexto é muito curto, mas nós sabemos o que eles queriam dizer e agora a intenção é justamente mostrar um pouco melhor o que de fato estava por trás disso. Porque ao mesmo tempo que eles disseram isso, eles também disseram isso aqui. O sexo, além disso, só existe na organização física. Então, eles estavam advogando no livro dos Espíritos, advogam os mesmos direitos para o homem e para a mulher, sendo que só existe essa diferença na organização física. Mas esse texto aqui, ele dá mais da confusão. Ele está um pouco defasado. A nossa realidade, ao longo dos milênios da humanidade, ainda tem sido meio que essa daqui, né? O mais forte abusando do mais fraco, submetendo o mais fraco. E a história da mulher no planeta é uma história pior que a de submissão. É uma história de exploração. No geral, a mulher é considerada um ser inferior. Quando a coisa ainda melhorava, é porque ela é propriedade do homem. Em alguns momentos, em algumas épocas, nem isso era. E, às vezes, a gente tem um choque quando encontra esses costumes antigos. Hoje em dia, o cinema e as séries de televisão, eles estão ficando muito realistas, não só nas vestes, nos fatos históricos, mas também nos costumes. Então, volta e meia, nós vemos no cinema e televisão esses costumes antigos que, para mim, são muito chocantes. Mas um que me chocou muito, que me pegou de surpresa, foi na série
Madalena. Na série Madalena apareceu algo que eu nunca tinha pensado, eu não sabia que era assim, porque o nosso contato com a Bíblia, e principalmente com o Novo Testamento, não mostra esse detalhe. Foi uma cena em que a mulher de Pedro serviu a mesa e ficou em pé do lado para continuar prestando serviço. Ela não podia se sentar para comer, porque naquela época as mulheres não podiam comer junto com os homens. Claro que Jesus presente fez ela sentar-se. Pedro balançou, engoliu em seco e, e aceitou essa mudança que foi uma baita de uma infração dos costumes da época. Eu fui pesquisar isso e achei pelo menos duas referências que confirmaram que de fato era assim. Né? E era muito pior. Ah, as filhas podiam ser vendidas pelos pais até os 12 anos de idade. Os meninos não. Depois de 12 e meio, elas até lá o pai organizava o casamento como quisesse, mas depois ela ainda podia opinar, mas quando casava, o marido, além do dote, tinha que dar uma indenização para o pai. Então, ela ou vendia a menina até 12 anos como escrava, ou casava e recebia uma indenização. Morrat ou algo assim, não sei como pronuncia. Costumes. Nós, no nosso contato com o Evangelho, nós não percebemos como algumas das posições de Jesus eram escandalosas. Ele defender a mulher pecadora, isso aí é muito divulgado. Mas, por exemplo, a conversa dele com a samaritana no povo era extremamente escandalosa na época. Primeiro que homem e mulher não podiam conversar na rua. Estranhos, homem, mulher não podia. Nem a mulher podia falar com o homem, nem o homem podia se dirigir à mulher. Isso já era motivo de problemas. Ainda mais que ela era uma samaritana e ele era um judeu. Ainda mais que foi a ela quem ele, pela primeira vez, revelou ser o Cristo, ser o Messias, o Salvador. Ah, isso foi muito forte na época. E a gente nem percebe isso porque nós não estamos a par desses costumes. Né? Mas o fato é que essa cena aí agora, que é meia de quadrinhos, ela, de certa forma, é muito simbólica para mostrar como o mais forte tratou o mais fraco, o sexo mais forte tratou o mais fraco, ao longo dos milênios. E esta questão aqui tenta resolver o problema na raiz, mas é bem esquisita também, pelo seguinte: como o sexo só existe na organização física? Nós sabemos, tá, através dos livros de André Luiz, por exemplo, Nosso Lar, que o espírito que viveu na matéria num organismo feminino continua possuindo um corpo astral feminino, o masculino no masculino. E lá fala-se numa vida quase muito parecida com a nossa, e inclusive o sexo existe no astral, entre o homem e mulher. Então, o livro dos Espíritos estava errado quando disse isso, estava enrolando a gente? Ou tem algo mais aí? Pesquisando literatura mais recente, por exemplo, Loucura e Obsessão do Divaldo, pelo Manuel Filomeno de Miranda, ele meio que referenda, mas com uma ressalva. Em sua realidade intrínseca, o espírito é assexuado. E sem preferência ou psicologia específica. Psicologia específica é uma coisa muito forte. É pior que preferência. A minha psicologia específica hoje é masculina. Porque eu vivo num corpo masculino há 68 anos. E se eu desencarnar hoje, eu vou chegar lá com a psicologia masculina. Mas aqui o Manuel Filomeno está dizendo que o espírito, na sua realidade intrínseca, ele é assexuado e não tem disso. Nem para um lado, nem para o outro. Nem para um corpo feminino, nem para o corpo masculino. Então, ele meio que referindo, mas faz algumas ressalvas. Aí vai mais à frente. Ele diz que, à medida em que nós vamos tendo contato com encarnações de um determinado sexo, a gente pode estar dando certo, está tudo indo muito bem, a gente vai avançando nessa modalidade, repetindo reencarnações do mesmo sexo, até que, por algum motivo, em algum momento, nós precisamos de fazer uma mudança de faixa de aprendizado para
nos habilitarmos a novas experiências, novos acontecimentos, e aí sim, aí trocamos de gênero ao renascer. Então, isso aqui já amenizou uma coisa. Esse negócio não é do tipo para o ímpar, agora, ou nem é rodízio. Foi homem da vez passada, você mulher da próxima. Não. Isso aí tem toda uma lógica que tem a ver com o nosso processo evolutivo e as nossas necessidades de amadurecimento e o nosso karma, né? Mas não mudou muito em relação a 150 e poucos anos atrás. Em Ranieri, Sexo Além da Morte, aí ele vai fundo. Aí Ranieri vai fundo. O sexo está no espírito, na alma. Ué, então, um dos dois está errado, porque se tanto o Manuel Filomeno quanto os guias que trouxeram o livro dos espíritos estavam falando que sexo é só no físico, como é que Ranieri agora diz que o sexo está no espírito, na alma? Vamos continuar que a coisa vai ficar mais clara e começa a nos elucidar alguns aspectos importantes. Diz mais, a sexualidade é uma condição intrínseca do espírito, assim como a masculinidade e feminilidade. Então, de novo, está colocando lá na alma, de maneira intrínseca, arraigada nele, uma sexualidade. É aquela história, desencarnei num corpo masculino, vou continuar do outro lado com a minha sexualidade masculina. Isso aqui está compatível com o que nós temos da literatura espírita sobre a vida no plano astral. Pode não estar compatível com o que foi visto antes. Mas ele vai à frente. Chega um ponto em que a criatura espiritual não pode mais ser classificada como homem ou mulher. Está falando da evolução. Encarnei tantas vezes de uma maneira, encarnei tantas vezes da outra, eu vou acumulando experiência de uma forma, vou acumulando experiência de outra forma, vou desenvolvendo uma sexualidade global que não dá mais para dizer se eu sou homem ou se sou mulher. Claro, quando estou encarnado, não é o caso. Nós estamos falando da criatura espiritual. Quando isso acontece, entra o espírito numa faixa onde os seres não são nem homem, nem mulher. É um campo neutro. A gente está falando aqui já da angelitude, né? Não é para nós. E aí vai à frente. Sexo é um conjunto de qualidades masculinas e femininas, negativas ou positivas. É aquela história do yin e do yang. O que caracteriza o espírito sexualmente é o seu modo de ser, e não o tipo de órgão que ele tem. Encarnado ou desencarnado. Tá? Porque André Luiz é claro com isso. Nós continuamos tendo os nossos emblemas de Adão e de Eva após a perda do corpo físico, porque o corpo astral é um. Não, o corpo físico é uma cópia do corpo astral. As funções mudam um pouco, mas eles continuam existindo. Então, agora ele vai com todas as letras. Para alcançar a angelitude, o espírito humano precisa se libertar do conceito vulgar de sexo. Aí é que vai chegar naquele ponto que o livro dos Espíritos falou. Ele está falando desses espíritos que já estão nesta fase mais neutra de uma sexualidade global. O anjo não é nem homem nem mulher, nem feminino nem masculino. Ele é uma terceira coisa. E é disso aqui, então, que nos fala o livro dos Espíritos. A partir desse ponto, se esse espírito precisar de reencarnar, Jesus reencarnou num corpo masculino. Mas ele, no seu estado de espírito, que já passou, inclusive, pela segunda morte, nem corpo astral ele tem mais, a parte sexual dele já não fazia sentido para ele. Ele galgou voos e assumiu os prazeres do anjo, que a gente nem consegue imaginar quais são, diz Ramatiz. Mas continuando, né? Eu quero chegar ao ponto que nos interessa mesmo. Né? Muito bem. Então, visto isso, visto que, de fato, a partir de um certo grau evolutivo, essa questão sexual não importa mais por espírito, mas que no estado evolutivo nosso ainda importa, mesmo que nós tenhamos perdido nosso corpo de carne, só não falou se ainda existe desigualdade de sexo no astral, né? Eu espero que não. Acredito que pelo menos no nosso lar para cima, não. Muito bem. E aí, vamos pular isso aqui, que a gente está com um pouco de tempo. Como explicar essa coisa? Estava faltando alguma coisa aqui. Isso sempre me incomodou muito. Por isso eu queria rejeitar
esse tema, mais do que a questão da desigualdade, era o entendimento dessa história. E quando eu me imagino, bom, a próxima reencarnação eu vou nascer mulher, uma coisa não bate bem. Cara, como é que é isso? Do nada, assim, vou reencarnar num corpo mais feminino, e só por isso eu vou me tornar mulher, só por estar num corpo feminino. Aí a gente pensa na questão da homossexualidade, então eu vou ser um homossexual. Isso é uma questão muito mal explicada. Muito mal explicada, e que a gente tem que entender melhor, até para entender a questão da igualdade. Eu tive um vislumbre para explicar isso aqui, mas era um vislumbre em cima de espécies químicas, cátions e ânions, eu achei que não ficava bom. Aí eu descobri uma outra coisa que normalmente eu não faço e não uso, a Bíblia. Eu olhar a Bíblia, não sei bem por que eu fui olhar a Bíblia, e está tudo lá, na Gênesis. Observe, Gênesis 2,21. Deus fez o homem cair em sono profundo. Sono profundo, na Bíblia, é transe. E enquanto ele dormia, tirou uma costela. Ah, tá. E com a costela, ele fez a mulher. Só que, no hebraico, a palavra costela é o tzela. E tzela tem outros significados. Tá? Em dois lugares que eu pesquisei, em duas fontes, eu coloquei uma delas aqui, diz que a palavra tzela aparece dezenas de vezes na Bíblia, mas só nesse ponto da Gênesis é que é traduzida como costela. No resto, ela é traduzida como lado, ou metade. Então, Deus tomou um dos lados de Adão, tomou a metade de Adão e fez a mulher. Deus dividiu. Aquele ser que ele criou, o ser humano, dividiu em dois, metade homem, metade mulher. É completamente diferente quando muda a tradução da palavra tzela. Dizem a língua que a turma preferiu costela, porque costela é um pedaço de Adão. Então, a mulher foi feita de um pedaço de Adão, a mulher de Adão. É propriedade do homem. Aí veio o machismo aí, já que até na tradução, não, vamos usar costela porque explica por que ela é nossa propriedade. Mas há textos, Talmud, esse aqui, por exemplo, tá? que discutem se o primeiro Adão, o primeiro ser humano criado, ainda com todas as costelas, se ele era um ser andrógeno, e que Deus dividiu esse ser andrógeno em dois, em Adão e Eva. O que muda nisso para nós? Muda muita coisa. Muda o seguinte: se a gente pensar nesse ser original andrógeno como sendo a individualidade, e o homem e mulher como as muitas personalidades que nós temos cada vez que reencarnamos. Então, o ser intrinsecamente espiritual é aquele ser que está destinado a ser o anjo. Para ele, Deus não havia essa questão de sexo. Para experimentar a experiência na matéria, aí podemos falar um pouquinho sobre essas experiências que levaram a isso, tá? E para garantir a multiplicação dos corpos, senão os mortos não haveria como multiplicar corpos, Deus, então, inventou o sexo masculino e feminino. É uma grande sacada. Deus criou o ser e criou o homem e a mulher, os criou. Até a maneira de ler isso aqui muda. Deus criou o homem à sua imagem. O homem e a mulher os criou. Quer dizer, do primeiro homem, do primeiro ser, ele criou o homem e a mulher. É uma outra maneira de interpretar, bem forçação de barra, eu concordo. Mas a questão aqui do Tzela, acreditando na fonte, eu procurei até encontrar pelo menos duas que confirmassem essa informação, se traduzir como lado ou como metade, dá um bom entendimento desta situação aqui. E aí sim, aí nós podemos entender melhor. E mais ainda, aí que agora a gente começa a conseguir entender, vai aparecer mais à frente. A gente pode voltar aqui naquela primeira fase, porque é preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete, porque Deus especializou o homem para algumas funções. Veja que isso aqui, se a gente começar a voltar lá para trás, é nas cavernas, né? Na idade do homem de Cro-Magnon, do Neandertal. Então, precisava de um corpo muito robusto para enfrentar os perigos da época. E precisava de alguém preparado para
cuidar da família, eram especialidades tão diferentes que automaticamente o veículo carnal tinha que ser diferente. Muito bem. Aí a gente começa a entender melhor essa questão. E o abuso veio de onde? O abuso veio do seguinte: aqui, ó, se eu ganhei esse corpo aqui mais forte para enfrentar os perigos e proteger minha família, eu vou usar para submeter o lado mais frágil. E foi isso que o homem fez. E aí, Deus deixou? Bom, toda vez que Adão fez isso, ele se comprometeu karmicamente. E lembre que tem aquela história de, eventualmente, eu conto sempre que é necessário, nascer no sexo oposto. E ele nasceu aqui. Então, essa diferença do mais forte e do mais fraco também serviu para dar oportunidade ao espírito de dizer se ele é abusivo, se ele usa a força abusivamente sobre o seu semelhante, ou se já aprendeu a amar o seu semelhante como a si mesmo, e não é mais capaz de usar esse privilégio da força maior e respeitar a sua parceira de menor força física, que hoje em dia, em tempo moderno, nem é mais tão importante assim, ser mais forte fisicamente ou não. Mas isso aqui deu marcha muito karma dos dois lados. E a gente vem, ao longo dos milênios, passando por isso, e aos pouquinhos, de fato, essa situação está mudando. Não acabou ainda. Tá? Muito bem. Mas vamos continuar nessa linha aqui. Aí, aqui, aquelas palavras de Manuel de Filomeno de Miranda também fica mais claro. Em sua realidade intrínseca, quer dizer, aquele espírito assexuado, aquele que já dominou, já transcendeu a polaridade dos sexos. Ele não tem mais preferência. Vai renascer, o que eu preciso fazer? Qual é a missão? Tem que cuidar de alguém? Então você é mulher, você é mãe dele. Não, eu preciso cuidar de uma família. Você é o homem para cuidar dessa família. Muito bem. A visão oriental do yin, do yang, masculino, feminino, positivo e negativo, homem e mulher. Isso aqui é aquele ser de sexualidade global. Aquele que o livro dos Espíritos falou que esse não tem sexo. Mas que quando ele se manifesta na matéria, ou mesmo no astral, ele vai, no lado consciente, manifestar uma polaridade. E a outra polaridade está no inconsciente, né? O meu lado feminino, o meu lado masculino, está presente em nós. Nós somos isso tudo aqui, mas manifestamos um deles de cada vez, em princípio. Ou assim, positivo e negativo, masculino e feminino, também é uma simbologia. Bom, mas mais e menos lembra outra coisa. O que acontece quando uma carga positiva encontra uma carga negativa? Uma baita de uma força de atração. Então, se a carga positiva encontra, se um polo de um lado encontra o polo do outro, esta força de atração produz o quê? Produz atração sexual, verdade. Produz mais que isso. Isso é o início do amor. É uma coisa atávica em nós. De fato, tem aquela história que tem gente que diz que não existe amizade entre homem e mulher por causa disso. Existe alguma uma coisa mais, não vou dizer fisiológica, não, mas mais física, onde essa atração, essa diferença de polaridade leva a uma relação que nos fez subir e aprender e amadurecer o amor. Então, em algum momento, nós vamos ter que trocar de um lado para o outro. Ok, em algum momento a gente está claro para o outro, mas não vamos nunca esquecer que nós, como espíritos intrínsecos, não como aqueles que estão em nosso lar, nós temos os dois lados. Se temos os dois lados, por que um tem mais direito que o outro? O equilíbrio tem que ser estabelecido. Se isso aqui, de fato, tivesse bem fixado em nosso modo de ser e de viver, não haveria questão de desigualdade de sexos. É tudo provisório. Mas ainda não fiquei satisfeito. Porque essa transição aqui, é o que acho que está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Não nos disseram tudo. E aí eu encontrei, hoje, relendo o Sexo Além da Morte, do Ranieri, encontrei esse trecho aqui, que é uma verdadeira dica. Esse trecho estava falando de um vampiro sexual. Espíritos que... Não.
Não, não vampiro sexual aqui, não, desculpa. Vampiro sexual é para o outro estudo. Espíritos que se comprometeram em vidas passadas pelo abuso do sexo, que dilaceraram os seus órgãos sexuais do corpo astral, tá? Antes de se reencarnar, eles passam por procedimentos, inclusive nos órgãos sexuais, para se ajustarem e terem menos chance de fracasso numa próxima encarnação. Mas olha o que o Manuel Filomeno diz sobre os órgãos sexuais. A humanidade ainda não identificou, mas existem outros órgãos sexuais no corpo astral. No cérebro espiritual, por exemplo, existem glândulas invisíveis aos cientistas materiais, mas visíveis para o desencarnado. Então, ele está falando que existem outros órgãos responsáveis pela polarização sexual que nós não conhecemos no plano material. E aí, essa para mim é uma dica, não explicou ainda não, mas aí começa a explicar que existe uma preparação que mexe profundamente em nossa base psicológica para que a gente consiga ter sucesso na hora de uma troca de sexo numa nova encarnação. Então, a pista é essa, as informações não estão disponíveis ainda, mas isso só vai reforçando que a desigualdade de sexo não faz sentido nenhum. E ainda por último aqui tem aquela história do lado direito, do lado esquerdo do cérebro, né? O pessoal diz que o lado direito é o lado feminino, que é o lado intuitivo, e o lado esquerdo é o masculino, que é o lado analítico. Ou seja, o próprio cérebro aqui meio que polarizado, com características feminina e masculina, mas não vamos entrar nesse método, vamos deixar isso aqui para a neurociência, que vai estar avançando aos pouquinhos e vai descobrir mais coisas sobre essa diferenciação de sexo. E aí vamos rápido agora, tempo que sobrou, gastei demais, para as próprias questões propriamente ditas. E aí Kardec questiona, a natureza, a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? Pô, ela é fraca, então ela tem que depender do homem? É a resposta dele. Deus a uns deu a força para protegerem o fraco, e não para o escravizarem. É completamente diferente. É aquela história da divisão de tarefas. Os corpos foram adaptados, o masculino para proteção. Ok, ele usou a mesma palavra, mesmo verbo, proteção, não é escravização. Próxima. Continuando aqui. E apropriou, ajeitou a organização, o organismo masculino e feminino para aquela função básica, pelo menos da época, né? Vamos pensar também nisso, né? Pelo menos para a época. A mulher tinha a função, na época, básica, né, de cuidar da família. Então, ela ganhou algo precioso, que eu acho que vale muito mais que músculos. Sensibilidade. Isso é o que eu mais admiro na mulher. A delicadeza das funções maternais e a fraqueza dos seres era confinados exigiu que ela tivesse maior sensibilidade. Não precisava de força física para isso. Ela precisava de sensibilidade. Então Deus deu isso a ela? Não, ela desenvolveu isso. Isso é evolução. A mulher, até por ser tratada, como foi visto lá no início, não vou voltar para não gastar tempo lá, até por ser tratada abaixo da força bruta, por tudo que ela sofreu, quer dizer, a mulher, os espíritos que passaram pelas experiências em corpos femininos, sofreram tanto nessas experiências que eles foram adquirindo mais sensibilidade. E o homem continuou troglodita em muitos casos ainda. E quando não é troglodita, o pessoal chama logo de florzinha. Imagine, deixa para lá. As funções que a mulher é destinada pela natureza terão tão grande importância quanto a do homem? Mas peraí, cuidar de criança, isso é secundário. O importante é ser forte lá e sair à caça, e ganhar o sustento, comprar um carro, ter um bom salário. Olha a resposta. Sim, maior. A função que a mulher recebeu da divindade é mais importante que a que o homem recebeu. Até porque, olha a explicação aqui, é ela quem dá as primeiras noções de vida ao homem. Então, o homem tem pelo menos isso, segura um pouquinho a gente. Né? Vamos acostumar desde pequenininha a dizer sim, senhora. E isso mostra a importância da mulher, ou da função feminina, né, na história
da humanidade. Para fechar aqui, sendo igualmente iguais perante a lei dos homens, também perante a lei de Deus, também deve ser igual perante as leis humanas, ou seja, está, perante a lei de Deus está bom, tem que ser igual, mas e perante a lei dos homens, não pode ser um pouquinho diferente? Aí é um princípio de justiça, não faça aos outros que eu não quero que faça contigo mesmo. Tá? E a legislação, essa aqui é mais polêmica, não vai dar muito tempo para isso, não. A legislação, então, deveria consagrar a igualdade de direitos? Olha a resposta. De direitos, sim, de função, não. E aí é que vem aquela história, cada um de acordo com sua aptidão. Porque aqui, o foco aqui é aquela história das necessidades que a família possui. Mas hoje em dia, felizmente, não são mais trogloditas e estamos vendo que mesmo espíritos que estão em corpos masculinos conseguem desenvolver uma sensibilidade e exercer funções que até então eram só daqueles que estavam em corpos femininos, demonstrando o quê? Que nós estamos caminhando em direção àquela sexualidade global. Já há casais em que os papéis se invertem naturalmente e que a mulher ganha o salário e o homem cuida das crianças e muito bem cuidado. Tá? Isso é a evolução para onde nós estamos indo. A lei humana não tem jeito. Privilegiar um é contrário à justiça. Se a lei humana fizer isso, ela não está sendo justa. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Nós começamos por aqui e, de fato, melhorou muito. Mas o objetivo é esse. Beth, é contigo. Me desculpa. Imagina, Vidal, aprendi muito assim, você falando parece até, né, se a gente for ver assim, que não é talvez a nossa realidade aqui, a gente não está mais acostumado, não vê aqui mulheres andando de preto, mas para a gente não fugir muito aí, me lembro que na época de 70, 70 e poucos, países como o Irã, por exemplo, fecharam lá, tiveram uma volta, o país que já estava se abrindo, né, a ocidentalização, vou colocar assim, né, que era o Shah Reza Pahlavi, ele mesmo. Exatamente. E quando houve uma retomada nessa questão da religiosidade extrema, né? Estou querendo fazer ortodoxa. Ortodoxa. E aí, hoje em dia, é um dos países mais fechados. Tem lugares naquela região lá do Oriente Médio que a mulher não vota, que ela não trabalha, que então ainda muito, né? O que se modificar, a questão cultural aí, ela é muito forte, muito, né? A gente aqui teve muitas mudanças a nosso favor enquanto mulheres, as batalhas continuam, especialmente o terceiro turno, né? Que é casa, filhos e trabalho, que a gente precisou trabalhar também. Então são coisas que são complexas, a gente tem que mudar de dentro para fora, né? Na educação do filho que a gente dá, e às vezes a gente se pega também com posturas um pouco contra a nossa, o que a gente está procurando, a nossa luta pela igualdade. Né? É complicado. Pode falar. Quer falar alguma coisa? Então vamos lá. Então, agora falando da igualdade perante o túmulo, eu vou tentar não me estender muito, porque já são 4:07, né? Um pouco mais tarde também, Beth. Eu dei esse desconto. Tá, não, tudo bem, beleza. Vamos agora falando outro tipo de igualdade, né? A igualdade de nós encarnados, né? Que essa igualdade chega perante o túmulo, mas aí o aspecto que a gente vai falar é já vamos dizer assim, do materialmente desfavorecido com o outro que é... Eu não gosto muito do rico e pobre, porque pode ser rico de tanta coisa, né? Pode ser rico de saúde, rico de dinheiro, né? Então, aqui esse que a gente está falando aqui é a comparação mesmo entre o rico e o pobre, materialmente falando, né? O que tem a riqueza ali a seu favor e o que está na prova da pobreza, né? Então, a questão 823, ela faz a seguinte pergunta. De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar a sua memória por meio de monumentos fúnebres? Aí a resposta é rápida, direta, né, na lata. É um último ato de orgulho. Aí vem essa figurinha, pode botar aí, por favor, Vida. Essa figurinha aí da pirâmide deve ser de Queops, que ela é bem grande.
né? Keops. Keops, ela mesma, que é uma, assim, uma das maiores representações de túmulos de ostentação, né? Os faraós, no tempo do Egito, eles começavam o reinado deles, já começavam construindo a sua tumba, porque era assim que eles entendiam que iam ser lembrados, e na cultura egípcia eles precisam ser lembrados para serem considerados vivos, né? É muito... essas pirâmides, elas tinham as suas características que lembravam aquela pessoa que ela estava homenageando, e para a gente ter uma ideia de como isso era importante para os egípcios, a, o fato deles não serem lembrados era como se eles morressem no mundo dos mortos, que é como eles chamam, né? Então, tem épocas na vida ali no Egito que vocês vão ver que tem inscrições que foram todas quebradas, que foram, por assim dizer, desentalhadas, destruídas, para que aquele governante não fosse lembrado pelos que ficaram lá no Egito. Tamanha importância que eles davam para essa questão. Então, quando eles iam, por exemplo, eles morriam, eles levavam também coisas daqui, do mundo material. E hoje em dia a gente sabe que não é exatamente assim, né? A gente sabe que quando a gente desencarna, o que a gente leva é o que a gente viveu, o que a gente aprendeu. A nossa essência, enquanto espíritos, ela permanece. Eu vou descer um pouquinho mais na discussão sobre isso, um pouquinho mais para frente. Você pode passar a próxima pergunta, que aí eu já evoluo o assunto. Ah, só um minutinho, deixa eu falar desse túmulo. Esse túmulo que você... Não, esse do Japão, esse aí, que me impressionou muito. O túmulo, a questão do cemitério japonês, ele costuma ser muito, assim, ele é muito limpo. Então, essa ostentação que apareceu aqui, né, a gente vê aqui, olha os móveis em granito, ali, os sofás, mesa, tem até como coisas feitas sobre a mesa, para simbolizar. Ali tem uma placa, deve ser a homenagem de uma família, ou talvez de uma empresa, para ostentar ali o poder, provavelmente o poder dessa família, né, enquanto riqueza, enquanto legado que eles gostariam de trazer, e trazer para si, né, porque aquela pessoa já teria, como ela já desencarnou, eles querem aproveitar daquela fama, daquele poder que aquele, né, indivíduo que faleceu deixou, né, enquanto, de repente, uma família de poder, uma coisa de dinheiro, e carregar isso é uma coisa que remete ao orgulho, é uma coisa muito material, né, que remete ao orgulho. Essa, esse túmulo japonês me chamou muita atenção, porque não foi uma coisa que eu vi muito lá, não. Lá a gente via mais como aqueles que estão lá no fundo da tela, que normalmente ficam as cinzas só, né? São lugares pequenos e com um lugar para você acender um incenso, e não muito mais do que isso. Às vezes uma placa com os dizeres, alguma coisa sobre a pessoa, mas esse realmente é uma ostentação, né? Não tão grande quanto aquela pirâmide que a pessoa, né, o faraó levava a vida trabalhando ali, aquela pirâmide, ele ficava a vida inteira fazendo aquilo para que quando ele morresse, ele tivesse um lugar à sua altura. Você viu o tamanho? Se não me engano, foi um dos reinos mais longos lá do Egito, foi esse do Quéops. Agora sim, por favor, você pode passar? Aí, continuando aqui as perguntas. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, as mais das vezes, aos parentes do defunto, que lhe querem honrar a memória, do que ao próprio defunto? Boa pergunta, né? A resposta dos espíritos foi a seguinte: orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmos. Oh, sim, nem sempre é pelo morto que se fazem essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio para o mundo, bem como por ostentação da riqueza. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? É uma sacudida né, no nosso interior, na nossa, na nossa alma, né, na nossa essência. Como assim? Será que se eu não puder deixar, vamos dizer assim, colocar num jazigo super, né, rico, suntuoso,
o meu parente num jazigo desse tipo, ele vai ser menos importante do que eu, se eu não tiver condição de fazer nada, mas eu ir lá fazer uma prece de coração, deixar uma flor ali, né, aquela lembrança que fica no coração, ele vai ser menos importante? Ele vai ser menos lembrado? Não, né? A gente sabe que não, né? Então, vamos lá. Acho que a próxima já é pergunta, né? Deixa eu falar aqui um pouquinho das minhas anotações aqui. Então, olha, os monumentos nas sepulturas, eles são impulsionados pelo orgulho e pela vaidade, para se mostrar à sociedade que a família do morto é importante e muitas vezes poderosa, é aquilo que eu falei, a ostentação, para que aquele legado de poder, né, se perpetue ao longo da família. Mas sabemos que o que levamos para o mundo espiritual é o que somos, e que felizes são aqueles que começaram na Terra a sua reforma, a reforma em sua essência, nos seus sentimentos, e por isso despertaram no caminho do amor e nos valores do espírito. Na verdade, não tem exatamente a ver com a fortuna, vamos dizer assim, material. A pessoa pode ter dinheiro, dispor muito bem daqueles bens e ser uma pessoa que vai ficar nos corações de muitos. Beth? Esbarrei na barra de espaço aqui, desculpa. Ai, que susto. Não caí, não, estou aqui. Independentemente dela ser uma pessoa de posses, né, de ricas ou não, né? Na verdade, não precisa ser materialmente rico, mas sim rico na sua boa vontade, no que vai no seu coração. Mestre Jesus, de origem simples e humilde, né? Ele não ostentava nenhuma riqueza, mas ele foi, né, nas palavras até de Miramês, o mais rico dos homens, porque ele tinha em seu coração todo aquele amor que ele usou, que ele colocou a nossa. Como é que eu vou dizer assim? Nosso favor quando ele foi para a cruz, né? Sofreu todas aqueles flagelos e morreu por nós na cruz, né? Uma coisa que também a gente pode pensar que esse dinheiro, por exemplo, que foi utilizado na construção desses monumentos suntuosos, né, eles poderiam ter sido, por exemplo, utilizados na doação ou, vamos dizer assim, numa situação extrema, até para construir casas em benefício de outros, se assim fosse muito dinheiro, mas que pudesse reverter sob forma de doações, de benesses que pudessem chegar aos irmãos que são necessitados, e isso ia fazer bem àquele irmão que desencarnou e também aqueles que estão fazendo por ele, aqueles que ficaram encarnados, porque seria uma maneira de exercitar o amor que eles tinham por aquele irmão que se foi, mas exercitando a caridade e em benefício daqueles que aqui estão por aqui. Uma colocação que é feita por Viramese é que as glórias do mundo, elas são efêmeras, incômodas, porque elas trazem a questão da materialidade em si, não da espiritualidade, né? E não correspondem às necessidades reais do nosso espírito, que estão no nosso coração. O orgulho e o egoísmo são outros dois venenos, são fortes e poderosos venenos que acompanham aqueles que os possuem mesmo depois do túmulo. Então, se a pessoa é muito orgulhosa, quis levar esse orgulho, a palavra que me veio na cabeça foi empáfia, mas não só o orgulho, mas aquela atitude. Prepotência? Prepotência, obrigada, essa palavra que eu estava procurando. Essa prepotência, elas também acompanham as pessoas no pós-túmulo, e aí é que vem as questões, que aí elas, quando chegam lá do outro lado, né, na espiritualidade, na parte espiritual, elas vão ver quanto daqueles sentimentos que elas tinham eram inferiores. E essa situação só vai se tornar mais clara com seus descendentes, aqueles que construíram depois o túmulo suntuoso, ou aquela descendência que está se valendo desse orgulho, desse poder, quando elas desencarnarem e também descobrirem a realidade espiritual. Então, são coisas que, se a gente não cuidar agora, enquanto encarnados, não tivermos essa consciência, isso vai bater lá, né? Quando a gente desencarnar, a verdade espiritual vai nos dar uma sacudida do outro lado e a sensação de que a nossa encarnação poderia ter sido melhor,
eu não quero falar de tempo perdido, né? Mas vamos dizer assim, que ela poderia ter sido um pouco melhor. Então, sobre esse aspecto aqui, para eu finalizar essa parte, a reencarnação, ela pode ser entendida, na verdade, como uma bênção divina, porque ela nos dá a oportunidade de nos desfazermos, de terminarmos, de educarmos, né? De educarmos no sentido de eliminarmos, na verdade, esses dois sentimentos que são muito difíceis, que são o orgulho e o egoísmo, né? Esses dois sentimentos devoram as oportunidades dos seres humanos, especialmente, né, aquelas oportunidades de fazer pelo próximo, e nos prendem, né, a, no mundo espiritual, e aí depois, nas próximas encarnações, em situações muito difíceis, para que a gente, então, venha se libertar, vai fazer esse resgate e se libertar, né? Agora sim, vamos para a próxima pergunta, por favor. 824. Reprovais, então, de modo absoluto a pompa dos funerais? Não, quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e bom exemplo. Essa foto linda, maravilhosa, eu tive a oportunidade de conhecer esse lugar, é do túmulo do Kardec, que fica no cemitério de Père Lachaise, na França, lá em Paris. Vocês podem até observar, eu comentei isso com o Vidal, o formato dele é de uma, vamos dizer assim, de menhirs celtas, e daquela placa em cima, onde tem aquela inscrição, né? Como é que é? Deixa eu ver se eu consigo ler daqui. Você consegue ler daí, Vidal? Para mim está tão pequenininho, eu não consigo ver. Ai, meu Acho que Deus. é morrer, nascer, morrer e reviver, né? E renascer. Deixa eu ver se eu É o consigo. progresso. Nascer, Eu Mas nascer, morrer, renascer ainda, né? renascer, E progredir sempre. progredir sempre. Acho Isso que é mesmo. isso. Obrigada, Norminha. É que eu não consigo, eu consegui ler na original, eu tenho que colocar aqui na minha foto a original. Então, a gente vê que aqui, olha como ele é bem cuidado, é uma homenagem, é um ponto de luz, né? Que você chega ali, você sente a energia de perto que está ali, porque ele enquanto uma pessoa que esteve aqui entre nós e que trouxe a codificação para a gente, e é até justo eu tendo a oportunidade, eu sempre quis ir lá, eu ter estado lá, de ter feito uma oração, de ter agradecido, ter estado ali no momento de gratidão para com ele. E se não tivessem tido a ideia de fazer um jazigo, né, um túmulo, que pudesse homenageá-lo, que a gente pudesse ir lá, né, estar com ele e fazer essa homenagem, como, né, eu poderia fazer as minhas orações, como muitas vezes me recorro a ele e agradeço, né, a codificação. Já aconteceu isso de outras maneiras, mas ter ali um pontinho, um lugar que a gente possa ir, como é como a gente, enquanto ser humano, né, na matéria, ainda vê isso. Acho que há um comentário de Kardec a respeito, que diz o seguinte, é o texto que está logo ali embaixo. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. E aí ele faz uma discussão a respeito da nossa igualdade, né? Ali terminam inlutavelmente todas as distinções humanas, pobres e ricos, brancos, pretos, amarelos, vermelhos, qual seja a sua o seu sexo, o que for, ou identidade de gênero, que agora é uma expressão mais, né, usual, você vai, assim como a gente chegou, né, encarnamos um dia, vamos desencarnar. Então, o túmulo é nele que terminam as distinções humanas. Todos nós um dia vamos retornar à parte espiritual. Então, em vão tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustos monumentos. Não é por aí, né? O tempo os destruirá como lhes consumirá o corpo. Assim o que era a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações boas e más. A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. O que faz essa nossa subida, o que faz essa nossa ascensão em direção ao Pai, são as nossas obras aqui. Elas, sim, têm que estar calcadas no que está no nosso coração, o coração conectado com as leis divinas, com a mensagem que Jesus nos deixou,
os esclarecimentos que o próprio Kardec, para usar o exemplo, trouxe para a gente com a codificação. Beth, Sim, sabe o que isso aqui me fez pensar? não, Essa resposta foi escrita, o quê? 10, 12 anos antes da morte de Kardec. A turma já tinha planejado isto aqui. bem provável. Essa resposta já foi por conta que estava nos planos, porque isso aqui virou um marco para o espiritismo internacional. O Sim, espiritismo está pouco espalhado no mundo. Na França não sobrou quase nada, sobrou o túmulo de Kardec. Eu já li isso em algum lugar. Do espiritismo na França só sobrou o túmulo de Kardec. É um marco, é uma referência. Aqui a questão não é a memória da pessoa, e sim a referência da doutrina. perfeitamente. Eu entendo assim. E você quer ver uma coisa? Nesse mesmo cemitério, eu tive a oportunidade de passar pelo túmulo de Hahnemann, Ah, da Hahnemann. homeopatia. Sim, o da homeopatia. E é muito interessante que é um túmulo que você vai dizer assim, é uma pessoa que fez muito, foi erigido, né? Se eu não me engano, pela sociedade, aí colocaram uma importância nele tão grande, ele é todo de granito, e tem bustos dele ali, mas também eu vejo, da mesma forma que esse túmulo do Kardec aqui, é um ponto de referência para que aqueles que praticam, né, que seguem a homeopatia, que têm um respeito pelo trabalho dele, a gente chega ali e coloca um ponto de luz que dali ela irradia. Isso é uma coisa muito bonita. Eu vejo isso também, acho que eu comentei com você. No caso por exemplo, das guerras, a gente tem, em todos os países tem o túmulo do soldado desconhecido. É um lutador abnegado, ele foi ali. Quaisquer que tenham sido as razões daquele conflito, ele esteve ali lutando por uma coisa que era uma coisa mais global. Então, é outro lugar que você chega lá e você também reza por aqueles irmãos que fizeram um trabalho. Há pouco tempo eu tive um encontro com uma amiga que ela agora mora no Canadá e ela comentou que lá, coisa de alguns dias atrás, não lembro agora que dia que foi, eles têm um dia dedicado aos irmãos que de alguma maneira, eles retratam o heroísmo, seja ele acho que veio da história da Primeira Guerra Mundial, mas se tem alguém que morreu em atentado, alguma coisa assim, que estava envolvido numa situação que eles entendem como de heróica, eles são todos homenageados naquele dia. Naquele dia eles usam uma flor vermelha na lapela, eu esqueci o nome da flor agora, e fazem orações em favor daqueles irmãos. Então, é, são situações, né? São túmulos que foram erigidos. Acho que por isso que ele falou, não, quando se tem em vista a honrar a memória de um homem bom e justo, né? Uma pessoa que tenha tido uma importância para muitos, esse fica ligado. E aquele camarada, eu vou lá fazer uma oração por ele. Você pode fazer na sua casa, mas se tem um lugarzinho que você pode ir lá e saber que você pode ali estar, de alguma maneira, dentro da nossa perspectiva, enquanto seres mortais físicos, você estaria mais perto dele fisicamente para fazer isso. Né? Eu acho isso uma coisa muito bonita. Sim. Acho que é isso. A Tá gente bom? não estender muito. Tá Assim, bom. para dizer, reforçar, né? As nossas diferenças, como eu falei logo no início, terminam no chamado Campo Santo, né? Porque todos nós, do pó viemos, ao pó voltaremos, independentemente de qualquer outra característica que a gente tenha vindo apresentar no nosso plano físico. É isso. Obrigada. Graças a Deus. Amém. É isso aí. Vamos fechar nossos olhos. Vamos elevar nossas vibrações, nosso pensamento ao alto. Amigos espirituais, querido Mestre Jesus, estamos terminando agora nosso momento de estudo. Queremos agradecer porque, apesar dos pesares, nós fomos inspirados para persistir, não desistir e concretizar. E só depois dessa decisão que eu me lembrei dos irmãos desencarnados que são trazidos para acompanhar os estudos. De fato, teria sido uma falta para com eles se nós tivéssemos adiado. Mas, felizmente, mantivemos o nosso compromisso
e nos comprometemos novamente a repetir o estudo na próxima semana, com novos assuntos, dando continuidade ao entendimento, ao esclarecimento, ao aprofundamento das verdades que nos foram trazidas pela terceira revelação há menos de 200 anos atrás. E assim, pedimos permissão para encerrarmos os trabalhos de hoje, dando todos graças a Deus.